Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, dependendo do horário aí que você for assistir essa videoaula. Professor Wanderson de novo, e dando continuidade ao nosso curso gratuito para a Guarda Municipal de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, né? Hoje nós iremos aí dar andamento ao nosso curso de Direito Constitucional do professor Wanderson Klein. Estamos aí na nossa aula 6. Hoje nós iremos estudar o do Poder Executivo, né? Na aula passada a gente estudou sobre o Poder Legislativo e hoje a gente vai destrinchar aí o Poder Executivo. Então, já sem mais delongas, né? Dando logo pontapé inicial para essa aula, vamos começar aí no capítulo 2, seção 1, né? Fala do Poder Executivo, do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76 da Constituição Federal, né? Então, o artigo 76 da Constituição Federal vai dizer que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, tá? Auxiliado pelos ministros de Estado. Então, vocês aprenderam que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, né, que é formado por duas casas, né? O Congresso Nacional é o poder legislativo da União, e ele é bicameral, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né? Então, o Congresso Nacional é do Poder Legislativo. E aqui, no artigo 76, vai dizer aí que o Poder Executivo ele é exercido pelo Presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. Isso aí é uma questão muito boa, um artigo muito bom para ser cobrado aí em questão de prova, tá? Então, o Poder Executivo da União ele é exercido pelo presidente da República e os ministros são o quê? Os auxiliares do presidente, né? Então, o presidente sozinho ele não consegue tocar, não, mas ele é auxiliado aí pelos ministros de Estado. O artigo 77 vai dizer que a eleição do presidente e do vice-presidente da República, né? Ela realizar-se-á simultaneamente, tá? No primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. Isso aqui é uma questão também que pode cair em prova. Um artigo que pode ser cobrado em questões de prova aí. E no último domingo de outubro, tá? No segundo turno, né? Se houver do ano anterior e ao término do mandato presidencial vigente. Então, as eleições de presidente e vice-presidente é chapa única aí. O cara que se candidata aí para presidente, ele já forma a sua chapa aí com o vice-presidente. E vai se realizar simultaneamente, quer dizer, no mesmo pleito, vai ser realizado aí no primeiro domingo de outubro, né, o primeiro turno, e tendo o segundo turno, vai ser o último domingo de outubro aí, né? Se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial, né? Então, o último ano aí do presidente vai ser realizado no mês de outubro, primeiro domingo de outubro, vai ser o primeiro turno, né? E caso tenha o segundo turno, vai ser o último domingo de outubro, né? A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Então não tem essa do primeiro colocado ser o presidente e o segundo colocado para presidente ser o vice, não. Tá? A chapa ela é fechada e a eleição do presidente também vai ser a eleição do vice-presidente que foi registrado com ele. Então é chapa única aí, presidente e vice-presidente aí são eleitos, né? Então o presidente sendo eleito, ele arrasta o vice junto com ele, que foi registrado, tá? Será considerado eleito o presidente, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os votos brancos e nulos. Então muita gente aí se engana, acha que votar nulo, votar branco vai resolver alguma coisa no país, só que os votos brancos e nulos não servem para nada, né? Ele não vai computar para nada. Então, o que tiver aí o maior número de votos válidos, né? Então, digamos que apenas 1% da população venha votar, né? 10%, 50% da população. Então, é quem tiver aí 50% mais um é que vai ser eleito aí, considerado eleito presidente, né? Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova votação em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, né? Então aí os candidatos que vai aí para os dois candidatos mais votados, né? Eles vão para um segundo pleito após a proclamação do resultado, quer dizer, 20 dias depois temos aí o segundo turno. Se antes realizado o segundo turno, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Digamos aí que tem a eleição
O primeiro e o segundo colocado aí no primeiro turno, né? Não tem a 50% mais um, né? O cara tem que ter a maioria dos votos válidos, a maioria absoluta, quer dizer, ele tem que ter 50% mais um voto. Caso ele não consiga e tenha um segundo colocado aí, e esse segundo colocado, para ser realizado o segundo turno, venha morrer ou venha desistir, ou ele tem algum impedimento legal, o terceiro colocado aí, que vai ser o terceiro maior votação, que vai estar abaixo aí do segundo ou do primeiro, dependendo aí de quem venha a falecer, vai ser convocado aí para disputar esse segundo turno, né? Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, se o cara tiver a mesma votação aí que foi convocado para substituir o que desistiu, o que veio a ser impedido ou que venha a ter falecido aí, né, antes de realização do segundo turno. Esse segundo colocado, né, se ele tiver aí empate com o outro, o mais idoso, quer dizer, o mais velho, né, que vai disputar aí o segundo turno, né? Aí o artigo 78 ele vai dizer que o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Tá? Não vai ser no Palácio do Planalto. Então vai ocorrer uma sessão no Congresso Nacional, no qual ele vai prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, o cara se compromete aí quando ele é eleito presidente, e tanto o presidente como o vice. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele vai ser declarado vago. Então, a data da posse foi marcada. O presidente e o vice não tomar posse dentro de 10 dias, ele declara vago. E aí tem o 79 que vai dizer: substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no da vaga o vice-presidente, como ocorreu aí com o Tancredo Neves, né? Ele faleceu, e aí o vice-presidente, que era o José Sarney, acabou substituindo, né, o presidente eleito na época, né? Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, o vice-presidente na República Federativa do Brasil, ele não é um mero representante, uma figura decorativa no Palácio do Planalto, não. O vice-presidente, ele tem as atribuições de substituir o presidente, mas ele também tem outras funções aí de auxiliar o presidente, né? E também, se ele for convocado, ele pode assumir missões especiais aí. Um exemplo aí atual do ministro, que é o nosso vice-presidente, né? O ministro, ou melhor, o vice-presidente da República, né? General Mourão, né? Que é atualmente nosso vice-presidente da República. O general Mourão, ele foi designado pelo presidente Bolsonaro para assumir a presidência do Conselho de Defesa da Amazônia, se eu não me engano, né? Então, uma missão especial aí, que é uma atribuição que acabou o vice-presidente da República assumindo, né? Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, né, serão sucessivamente chamados para o exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, aí, digamos que o presidente venha a estar doente ou venha viajar, o vice também, ou ocorrendo vacância, se tornar vago. Né? Quem vai ser convocado na ordem de sucessão aí? Então, tem o presidente, ele é substituído pelo vice. Na ausência do vice, o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Então, é a terceira pessoa a assumir aí a presidência da República. Na ausência do presidente da Câmara, tem o presidente do Senado Federal. E na ausência dele, o presidente do Supremo Tribunal Federal. 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Né? Ocorrendo a vacância dos 2 últimos anos do período eleitoral, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias após a última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, se a vacância, ou seja, o dos cargos de presidente e vice-presidente for declarado vago nos últimos 2 anos do mandato, vai ser uma eleição direta realizada pelo Congresso. Né? Em qualquer dos casos, eleitos deverão completar o período de seus antecessores. 82. O mandato do presidente é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Então, a posse do presidente sempre marcada por 1º de janeiro, depois das eleições, e o mandato dele são de 4 anos. Tá? Então,
Isso aí pode cair na prova, com certeza, esses prazos aí. Quem substitui quem, como eu disse aí, né? Esse artigo 80, muito importante, pode cair na prova e muita gente aí não consegue acertar. E o de 4 anos é a questão dada, mas que muita gente, se não ler, o cara aí não vai conseguir acertar. Então é importante você saber que o mandato de presidente, ele tem a duração de 4 anos e tem início no dia 1º de janeiro, no ano seguinte ao da eleição. O 83 vai dizer que o presidente e o vice-presidente não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então a gente viu, uma das atribuições do Congresso Nacional é autorizar a ausência do presidente e vice-presidente por prazo superior a 15 dias. Até 15 dias ele pode sair do país para representar em algumas missões aí, sair de férias, etc e tal. Mas se for mais de 15 dias, ele precisa de autorização do Congresso. Se ele sair sem autorização do Congresso, ele pode sofrer a perda do cargo, tá? Então é importante também o 83. O 84, para uma leitura breve, muito importante, deixo aqui para vocês fazerem essa leitura aí, tá? As atribuições do presidente. É um pouco extensa, né? Mas eu recomendo a leitura, não vou fazer a leitura aqui, mas é bom vocês lerem aí, porque pode cair uma dessas questões, né, na prova, né? Então, nomear e exonerar os ministros, né? Iniciar o processo legislativo, sancionar, promulgar e publicar leis, bem como expedir decretos, né? Vetar projetos de lei, muita gente vê toda hora o presidente vetando projeto de lei, dispor mediante decreto, aí ele vai falar sobre as organizações e vários outros dispositivos aí que eu acho importante também vocês fazerem leitura em casa. Dever de casa aí para vocês, tá? Já pulando aqui para a responsabilidade do presidente da República, né? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atendem contra a Constituição Federal, especialmente contra. Importante também que cai em concurso direto, né? Os crimes de responsabilidade, qualquer ato aí do presidente que venha atentar à Constituição, especialmente contra a existência da União, contra o livre exercício do poder legislativo, judiciário, né? Ministério Público e os poderes constitucionais das unidades da federação. Muita gente fica clamando a intervenção militar, que o presidente tem que fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, mas tem que ter bastante cuidado aqui, porque o artigo 85 da Constituição considera aí como crime de responsabilidade qualquer ato do presidente que venha atentar contra a Constituição, e especialmente contra o livre exercício dos poderes aí, tá? Então, por isso aí que o presidente não tomou nenhuma medida, porque sabe que há responsabilidade, crime de responsabilidade do presidente. O terceiro, o exercício dos poderes políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, né? Então também aqui, uns podem ser crime de responsabilidade. Outra, probidade na administração pública, a lei orçamentária, né? Então também aí está incluso nesse rol. O cumprimento das leis e das decisões judiciais, né? Qualquer ato do presidente que vier atentar contra as leis e as decisões judiciais também é considerado crime de responsabilidade. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas e processo de julgamento. Sabemos aí que o processo de impedimento, que é o de impeachment, tá? Que rola lá no Senado Federal, né? Que é aprovado pela Câmara. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, como eu falei, né? É a Câmara que vai aprovar a acusação de crime de responsabilidade do presidente, que ele venha responder o processo de impeachment, né? Então tem que ter aprovação. Então o presidente da Câmara recebe a acusação do presidente, né? Em casos para crimes de responsabilidade, que vai gerar o seu impedimento, o processo de impeachment, né? Conhecido aí. O que o presidente coloca em pauta vai para a votação. Se tiver 2/3 da Câmara, aí ele vai ser submetido a julgamento perante o Supremo nas infrações comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então o presidente da República cometeu um crime comum, primeiro o presidente recebe essa acusação, vai para o plenário da Câmara, a Câmara vota, e se tiver mais de 2/3 dos votos, aí ele vai ser recebido esse processo e ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Agora, se for um crime de responsabilidade, o presidente da Câmara recebe, leva para o plenário, foi aprovado com mais de 2/3 aí, né? Por 2/3, né, da Câmara dos Deputados, aí o presidente em crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal, né? E aí o que acontece com o presidente? No caso aí, o presidente fica suspenso de suas funções, tá? Ele fica suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo. Então, crime comum foi recebido,
foi aprovado lá na Câmara, foi recebido no Supremo em crimes comuns, a denúncia é recebida ou queixa-crime, ele fica suspenso das suas funções. E nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo no Senado. Então ele é imediatamente afastado. Mas qual é o prazo? Você pode me perguntar. O parágrafo 2º vai dizer, se decorrido o prazo de 180 dias, né, então a suspensão é de 180 dias, o julgamento não tiver concluído, cessará o afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Então, em ambos os casos, tanto no crime comum, né, como no crime de responsabilidade, o presidente ele vai ficar afastado, suspenso das suas funções por 180 dias. Se o julgamento não tiver sido concluído, esse afastamento ele vai acabar, né, vai cessar e o presidente volta às suas atividades aí. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Tá? Então, importante isso aí. O parágrafo 4º vai dizer que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos no exercício da sua função. Importante também. Na seção 4, né, a gente vai ver sobre os ministros de Estado. Quem são eles aí? 87 vai dizer. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, aí, um dos requisitos para ser ministro de Estado, né, é que é de livre escolha do presidente. Ele vai ser escolhido dentre brasileiros maiores de 21 anos. Então, teve mais de 21 anos, o presidente pode escolher como ministro de Estado. Né? Então, eles são escolhidos dentre os brasileiros com maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos. Se o cara tiver o direito político suspenso, não for inscrito como eleitor, ele não está em pleno gozo dos seus direitos políticos, não pode ser um ministro aí. Então, o que compete ao ministro de Estado? Né? Além das atribuições estabelecidas nessa Constituição, compete ao ministro de Estado, está aqui, competência do ministro, né? Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no ministério e praticar atos pertinentes às atribuições que lhe foram otorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Né? O 88 vai dizer que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Né? E assim a gente encerra essa parte do presidente, vice-presidente e dos ministros. E na seção 5 a gente entra no Conselho da República. Muita gente nunca ouviu falar, vou ficar sabendo agora. Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O que vem a ser esse Conselho da República? Né? Então, o Conselho da República, segundo o artigo 89, é o órgão superior de consulta do presidente da República. Isso pode cair na prova, tá? Então, a diferença aí de Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, o Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente. E quem participa? Isso aqui cai muito em prova, a composição aí dos conselhos. Né? Então, o Conselho da República, nós já sabemos que ele é um órgão superior de consulta do presidente. E quem participa? Quem são os membros, né, do Conselho da República? O primeiro membro do Conselho da República é o vice-presidente da República. Então, é um conselho de consulta do presidente, Conselho da República, e o primeiro membro, com o inciso 1, diz que é o vice-presidente da República, um primeiro membro aí do Conselho da República. O segundo membro é o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Então, o presidente da Câmara também ele compõe o Conselho da República. O terceiro membro é o presidente do Senado Federal. Olha que interessante, hein? É o presidente do Senado Federal. O quarto membro, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados. Tá? Então, os deputados aí, líder da maioria e da minoria, eles são aí membros do Conselho da República, né? Que é um órgão de consulta do presidente. Também os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. Então, são os membros do Conselho da República, formam aí os líderes da maioria e minoria, tanto do Senado como da Câmara. O sexto membro é o ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça tem uma cadeira firmada aí no Conselho da República. E essa é importantíssima, que muita gente acaba escorregando aí na casca de banana, tá? Então, 6 cidadãos brasileiros natos, né? Então, além desses que a gente mencionou nos incisos anteriores, temos aí como membro do Conselho da República 6 cidadãos brasileiros natos. Mas é só isso o requisito? Não. Tem que ter mais de 35 anos de idade, né? Para aconselhar o presidente tem que ser, né? Mais de 35 anos, tem que ser brasileiro nato. São 6 cidadãos brasileiros que fazem parte do Conselho da República, sendo 2 nomeados pelo presidente, tá? Então, o presidente da República, desses 6 cidadãos, 2 são nomeados pelo presidente da República. 2 são eleitos pelo Senado Federal, e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, né? Todos com mandato de 3 anos,
Então o mandato desses 6 cidadãos aí são de 3 anos, vedada a recondução, ou seja, o cara ele é eleito, né? Ele pode ser eleito tanto pela Câmara dos Deputados, né? São 2 eleitos dos 6 cidadãos aí que fazem parte, aí tem assento no Conselho da República. Nós vemos aí que 2 são eleitos pela Câmara, 2 são eleitos pelo Senado e 2 são nomeados pelo presidente. Então o presidente tem a liberdade de escolher 2 consultores aí, conselheiros, né? Do Conselho da República, né? Então vimos aí que o mandato desses 6 cidadãos, ele tem um mandato de 3 anos, ele não pode ser reeleito e não pode ser reconduzido, ou seja, não pode ficar mais de 3 anos aí, cruzou os 3 anos, acabou. Os demais, eles ficam conforme o mandato dele e do presidente, né? Porque o vice-presidente da República, ele vai ter cadeira cativa, assim como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara, os líderes da maioria e minoria no Senado e o ministro da Justiça, enquanto for ministro, ele tem lá o assento no Conselho da República, né? Então, qual é a competência desse conselho? Para que serve o Conselho da República, né? O Conselho da República é um conselho consultivo. A primeira competência do Conselho da República, ele vai se pronunciar sobre intervenção federal, né? Então, sobre a intervenção federal, o presidente da República ele faz uma consulta ao Conselho da República para definir se ele vai fazer uma intervenção federal em um estado ou não. No estado de defesa, a mesma coisa também. É uma das competências para se manifestar, se pronunciar sobre estado de defesa. E também aí no inciso 1, o estado de sítio, né? Então, estado de sítio também, o Conselho da República ele deve se pronunciar nesse sentido. No inciso 2, ele vai falar sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, né? Então, conforme a regulamentação, ele vai dizer o que vem a ser essas questões relevantes. Pode ser muita coisa, né? Então, o que importa saber é que o Conselho da República vai se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, né? O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, né, quando constar na pauta questão relacionada com o respectivo ministério. A lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República. Muita gente nunca ouviu falar, né, achava que o presidente tirava as ideias da cabeça e do nada, né? Mas só que nós vimos aí que o presidente da República tem o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Já o Conselho de Defesa Nacional, né, o artigo 91 ele vai dizer que é um órgão de consulta do presidente nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado Democrático. Né? Então, o Conselho diferente do Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, o seu nome já diz, né? É um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. E quem participa? Então, os membros natos aí são o seguinte: o vice-presidente da República, mais uma vez aqui o vice-presidente, fazendo parte aí tanto do Conselho da República como do Conselho de Defesa Nacional. Pode cair na prova e confundir quais são os membros aí. Então nós sabemos aí que o vice-presidente participa dos 2 conselhos, né? Assim como o presidente da Câmara, né, dos Deputados, ele está no Conselho da República e no Conselho de Defesa Nacional também. O presidente do Senado, mesma coisa, tá? Ele vai estar tanto na República como no Conselho de Defesa Nacional. E o ministro da Justiça estava lá e está aqui também, ó, no Conselho de Defesa Nacional, o ministro da Justiça. Aí aqui, né, como é ministro Conselho de Defesa Nacional, né, nada mais justo que está o ministro de Estado de Defesa, né? Então o ministro de Estado da Defesa vai estar presente. Antigamente eram os ministros militares, como foram extintos, né? Em 99, aí, pela emenda constitucional 23 de 99, foi extinto o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército, o Ministério da Aeronáutica. Agora o Ministério de Estado da Defesa, que dentro do Ministério de Estado da Defesa está o comando do Exército, o comando da Marinha e o comando da Aeronáutica, né? Então apenas o ministro de Estado da Defesa. Pode cair na prova aí dizendo que é um comandante do Exército, faz parte, né, do Conselho de Defesa Nacional, e isso não é verdade. Somente o ministro de Estado da Defesa. Quem mais faz parte aí do ministro de Estado do Conselho de Defesa Nacional? O ministro de Relações Exteriores. Interessante também. O ministro de Planejamento também faz parte, né? Então, o ministro de Estado de Defesa e o ministro das Relações Exteriores. E também o ministro do Planejamento. Os comandantes, antes eles faziam parte como ministro, né? Então, eu até fazendo uma breve correção, né, dizendo, pode cair uma questão dizendo que são ministros, né? Na verdade, o que eu quis me referir era colocando uma questão aí, dizendo que o ministro da Marinha, o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica, eles
são membros natos aí do Conselho da República, né, ou do Conselho da Defesa. Isso aí não é verdade. Atualmente, a estrutura não é mais Ministério da Marinha, nem Ministério do Exército, nem Ministério da Aeronáutica. Tá? O órgão agora é Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica. Né? Juntamente com o Ministro de Estado da Defesa, né, eles fazem parte e têm assento aí no Conselho de Defesa Nacional. Né? Então, só fazendo uma breve correção, se cair uma questão dizendo que o ministro da Marinha, ministro do Exército, ministro da Aeronáutica fazem parte, né, do Conselho de Defesa Nacional, isso está errado. Agora, se fala comando, né, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, que é a atual denominação desses cargos, né, porque não existem mais os ministros militares. Muita gente se confunde, muita gente aí está desatualizado, mas desde 99 não existe mais Ministério da Marinha, nem Ministério do Exército, nem Ministério da Aeronáutica. Agora existe o Ministério da Defesa. Dentro do Ministério da Defesa é que temos as três forças ali em órgãos abaixo aí do Ministério. Então, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, eles são subordinados ao ministro da Defesa e, como comandantes, eles são membros aí do Conselho de Defesa Nacional e não mais como ministro, né? Então eu tinha falado que não, o comandante não era, mas o comandante sim, né? A atual denominação aí, tá? Apenas para não confundir, para ficar bem claro, os comandantes fazem parte do Conselho de Defesa Nacional. Como ministro, não, porque já foi extinto pela Emenda Constitucional 23 de 99, tá? Compete ao Conselho de Defesa Nacional, tá? Competência do Conselho de Defesa Nacional. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra. Então é diferente do Conselho da República. Enquanto o Conselho da República vai se manifestar sobre intervenção federal, sobre estado de defesa e sobre estado de sítio, o Conselho de Defesa Nacional ele já vai opinar sobre declaração de guerra. O negócio já é mais pesado aqui. Tá? Então, o Conselho de Defesa Nacional ele é mais pesado. E vocês observaram que não tem aqui os cidadãos fazendo parte do Conselho de Defesa. Então, quando vai chegar para a declaração de guerra, porque o negócio ficou mais sério. Então, aí só membros técnicos mesmo fazem parte aí do Conselho de Defesa Nacional. Então, para a hipótese de declaração de guerra, quem se manifesta é o Conselho de Defesa Nacional. O que pode pedir na questão é dizendo que para opiniões em relação à declaração de guerra, o presidente consulta o Conselho da República. Isso não é verdade. O presidente vai consultar o Conselho da República para questões de intervenção federal, para questões de estado de defesa e estado de sítio. Agora, para declaração de guerra, celebração de paz, nos termos da Constituição, o conselho que é consultado pelo presidente é o Conselho de Defesa Nacional. Tá? Opinar sobre decretação, né, do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Aqui já é o passo a mais. Né? Então, voltando aqui, né, o Conselho da República se pronuncia sobre a hipótese de uma intervenção federal, sobre a hipótese do estado de defesa e do estado de sítio. Né? Então, o Conselho de República ele vai opinar, né, ele vai se pronunciar em relação a intervenção, uma possível intervenção, possível estado de defesa e estado de sítio. Agora, o Conselho da Defesa Nacional, ele vai opinar sobre a decretação, quer dizer, já é no estado X, né, para o presidente decretar. Então, ele pode consultar aí. Primeiro, ele faz uma consulta prévia para o Conselho da República, mas para decretar, ele pede a opinião do Conselho da Defesa Nacional. E no terceiro, para propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Também ele vai consultar o Conselho de Defesa Nacional. Estudar e propor, né, e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Tá? Então, o Conselho de Defesa Nacional ele vai ser consultado nesse sentido. Uma das competências, né, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Muito interessante esse estudo sobre o Poder Executivo. Muita gente achava que o presidente da República ficava simplesmente restrito a executar toda a administração, administrar o país, aplicar as políticas públicas, né, por meio dos ministérios, auxiliado pelos ministérios. Né, o Poder Executivo é exercido pelo presidente, né, e auxiliado pelos ministérios, mas dentro da estrutura do Poder Executivo, nós aprendemos hoje
que existe o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E assim nós encerramos o estudo sobre o Poder Executivo, né, Poder Executivo da União, e agradecemos a presença de todos até agora. Continue assistindo nossas videoaulas. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele like, né, e curta, né, compartilhe com seus amigos e assim você vai ajudar mais pessoas a se prepararem para esse concurso que está se aproximando, né? Eu acredito que pode ter um adiamento da prova devido à pandemia, né? Mas até lá a gente estuda prevendo a prova aí para o dia 16 de agosto, né? A próxima aula nós iremos estudar sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é bem maior, bem extenso, né? O nosso Poder Judiciário, e muitos detalhes, principalmente sobre a composição, o número de membros, né? Número de membros, de ministros aí dos tribunais superiores e dos tribunais regionais e tribunais de justiça, enfim. Na próxima aula, na aula 7, nós iremos estudar do Poder Judiciário, né? E na aula 8, né, nós iremos estudar das funções essenciais da justiça e assim dando continuidade ao nosso curso aí até a aula 11, que seria a última aula da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.